Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amados. Meu nome é Uricelli Venâncio e todo mundo me chama de Urique. Mas a minha intenção com esse vídeo é mais um vídeo nascendo no YouTube e pretendo eu toda semana, assim que possível, editar um vídeo abordando temas que dizem respeito às escrituras sagradas e a verdadeira libertação que Yahushua nos trouxe. Antes de começar, eu gostaria de ler um trecho que se encontra em Lucas 13, versículo 24, que diz assim: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu digo para vocês que muitos procurarão entrar e não poderão. O nosso Salvador deixou uma dica a respeito de como deveríamos proceder neste mundo em que vivemos. Uma das dicas foram essa, que deveríamos entrar pela porta estreita. Eu conversando com algumas pessoas do sistema religioso do qual eu fiz parte, 21 anos, claro, 21 anos não numa só denominação, 21 anos, assim, 11 anos de batista, 2 anos de presbiteriana, na verdade, mais 1 ano de batista, 13, 14, mais 5 anos de Nova Vida, quer dizer, Igreja ICNV, Igreja Cristã de Nova Vida, direção Roberto Macalister. E depois mais 3 anos de Adventista, 13, eu acho que passou de 20, sei lá. Não lembro bem aqui, mas está dando, nas minhas contas, 21 anos, mais ou menos. Eu convivi com esses irmãos nessas denominações e cada uma tem seus costumes, suas doutrinas, umas são mais rigorosas, outras são mais liberais, porém todas se dizem ter a palavra da verdade. De fato, elas têm. Porém, elas não aplicam isso na vida daqueles que ali vão buscar essas verdades. Porque se todas as pessoas que entram num templo religioso, que hoje as pessoas denominaram como igreja, e desenharam isso na nossa glândula pineal, porque se nós dissermos a uma criança, desenha uma igreja, ela vai desenhar uma casinha. Quando, na verdade, a igreja somos nós. O nosso Salvador nos advertiu a entrarmos pela porta estreita. Então, o que acontece? Hoje nós vemos que o mundo vive uma crise da qual as pessoas não estão preparadas para enfrentar. E o que acontece? Eu quero fazer uma relação de algumas coisas, porque conversando com esses irmãos, eu fiz umas perguntas e eles disseram que isso era ruim. E eu vou trazer a relação de algumas coisas que eu anotei para que os irmãos vejam a concordância que há e assim o que há de comum nessas coisas, nessas citações que farei aqui. Eu deixo para que os irmãos reflitam um texto que se encontra em Gênesis 7, verso 11. Eu estou aqui com um caderno com o qual eu fiz a relação das coisas que eu mencionarei aqui, se o vídeo der tempo, porque eu não sei quanto tempo o YouTube permite, mas eu vou começar a citação delas agora. Eu perguntei para um cristão o que ele achava do ceticismo. Obviamente que ele falou, pô, isso é péssimo. Um cara que não tem crença, Aí, vou dar continuidade aqui, porque ele disse que era ruim. Não só ele, quanto os demais quem eu perguntei. Aí eu perguntei, assim, Só que eu deixei a religião dele por último. Só que aqui eu anotei ela primeiro, então eu vou começar pela ordem que eu coloquei aqui. Tá bom? Eu deixei, no caso, na hora da pergunta, eu deixei a dele por último, mas aqui eu relacionei ela com a primeira.
Eu poderia vir de trás para frente e deixar ela por último, mas aí os irmãos vão ver o que há de comum nessas citações aqui. Cristianismo, judaísmo, catolicismo, espiritismo, esoterismo, budismo, hinduísmo, bruxismo, adventismo, do qual eu fiz parte, né? Mormonismo, calvinismo, arminianismo, ateísmo, iluminismo, ceticismo, fanatismo, radicalismo, tradicionalismo, ceticismo, autoritarismo, umbandismo. Vou colocar o caderno assim, que aí eu não preciso ficar abaixando a cabeça. Umbandismo, futebolismo, capitalismo, presidencialismo, socialismo, narcisismo, marxismo, feminismo, materialismo, evangelismo, protestantismo, partidarismo, realismo, modernismo, satanismo, paganismo, militarismo, metodismo, idealismo, ativismo, patriotismo, mundanismo, companheirismo, estrelismo, bolchevismo, profissionalismo, homossexualismo, alcoolismo, tabagismo, rotacismo, romantismo, jornalismo, nacionalismo, heroísmo, parlamentarismo, regionalismo, feudalismo, humanitarismo, analfabetismo, batismo, nervosismo, cientificismo, autoritarismo, automatismo, terrorismo, barbarismo, lacismo, celibatarismo, favoritismo, paternalismo, inconformismo, malcaretismo, futurismo, simbolismo, surrealismo, ilusionismo, impressionismo, expressionismo, anarquismo, mercantilismo, ciclismo, pugilismo, pluripartidarismo, absolutismo, otimismo, pessimismo, sentimentalismo, atletismo, sonambulismo, reumatismo. Eu virando aqui a outra parte, porque o vídeo já está chegando em 10 minutos. Raquitismo, parquicismo, parkinsonismo, linfatismo, antimismo, favismo, acefalismo, hibridismo, maneirismo, quer dizer, mineirismo, racismo, hipnotismo, hipotiroidismo, ideologismo, empreendedorismo, heliocentrismo. Bom, irmãos,
E tem aqui também, né, consumismo, vandalismos e outros ismos mais que poderíamos acrescentar aqui. Porém, eu deixo essa relação para que os irmãos vejam o que há de incomum. Todas elas acabam no ismo. Ismo é uma palavra que dá origem a sistema, que vem de sistema. Sistema esse derivado do abismo, que o nosso Salvador ele foi muito enfático em dizer que nós procurássemos entrar pelo caminho estreito, porque muitos procurarão e não conseguirão entrar nele. Mas também ele nos advertiu dessa maneira aqui, ó. No final, eu fiz a anotação aqui, né? No final, tudo acaba no ismo. Tudo acaba no abismo. Ab, pai. Ismo, profundo. Ou seja, abismo quer dizer pai da profundidade. Em hebraico, Terron. Por isso, Yahushua disse que o mundo jaz no maligno. Maligno esse que implantou o seu sistema em todas as áreas em que nós possamos ir. Porque hoje as pessoas vivem uma ética, mas não vivem a moral. Porque a pessoa que vive na ética, a gente vê muito isso acontecer nas empresas. O patrão, ele às vezes não quer ser incomodado por alguém, ou por alguma ligação, ou alguém ali físico. Ele fala para sua secretária, diga que eu não estou, ou que eu estou muito ocupado. E aquela pessoa, para defender o seu emprego, ela acata o que o patrão disse e profere a mentira da qual ele queria que ela falasse, né? Então, as pessoas hoje estão priorizando a ética, defendendo o seu emprego e, assim, jogando por terra a moral da qual elas tinham que demonstrar. Aí, ele disse assim, que o mundo jaz no maligno. Também disse, largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, não deixando passar em branco o caminho que ao homem parece direito, porém o final é a morte. E a morte nós sabemos que é Terron. E Terron, ele é o anjo do abismo. Abismo, palavra derivada de sistema, doutrina, conjunto coerente, sistema, aí doutrina, né? Doutrina, conjunto de ideias fundamentais a serem transmitidas, ensinadas, né? Ensinada, aí conjunto de ideias básicas contidas num sistema filosófico, político, religioso, econômico e etc. Então, irmãos, olha, Yahushua nos advertiu a entrarmos no caminho, na porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E as pessoas me perguntam hoje, poxa, que caminho é esse? Que comparação é essa? Porque foi o que eu ouvi. A pessoa disse para mim, que comparação é essa que você está fazendo, dizendo que a igreja leva as pessoas à perdição? Eu falei para ela, olha só, quando eu era do mundo, por assim dizer, e quando eu me decepcionei com as pessoas, eu procurei uma porta, entrar por um caminho do qual eu achasse apoio, compreensão e até mesmo amor. E você acha que eu entrei em que e você acha que eu procurei que porta e por qual porta eu entrei? Exatamente, a igreja. E você acha que eu encontrei o que eu procurava lá dentro? Nos primeiros dias, nos primeiros anos, tudo é maravilhoso. Mas, na verdade, eu entrei por uma porta que trouxe uma certa paz, uma certa experiência maravilhosa com o Yahweh, com o Criador. Mas, na verdade, essa experiência não era com ele, mas com aquele que tem o propósito de nos conduzir ao erro para que nós sejamos lançados no lago de fogo juntamente com ele. Eu não sei se o vídeo acaba agora em 15 minutos, mas aqui
eu quero encerrar dizendo para os irmãos, pesquisem. Yahushua é o nome do nosso verdadeiro Salvador. E, bom, não acabou, né? Continua. Então, assim, pesquisem. Yahushua é o nome do nosso Salvador. Yahu é o nome do seu pai. Tem muitas coisas que o sistema religioso não prega. Já repararam que fica naquelas pregações repetitivas? E por mais que nós saiamos dessa igreja e vamos a outra, nós vamos ouvir a mesma ladainha. Eles só pregam em cima daquilo que não vai lhes trazer nenhum problema, porém vai nos manter acorrentado, né? Porque esse é o verdadeiro propósito deles. E nós vemos isso nesses últimos dias cada vez mais gritante. Os líderes estão enriquecendo à custa da fé dos fiéis. Então, irmãos, eu gostaria de que todos pesquisassem com seus próprios recursos, sem a opinião dos outros, porque isso é fermento. Não estou aqui para impor, não. Eu só queria criar esse canal com esse propósito de fazer com que os irmãos tenham curiosidade e que possam buscar por si só a verdadeira palavra que traz a liberdade. Porque ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando eu vejo aquela passagem de Mateus 25, que ele vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda, e ele vai ali atribuir as bênçãos, na verdade ele vai fazer o convite àqueles que estiverem à sua direita a possuir o reino que vos foi preparado antes da fundação do mundo. Mas também ele fará o convite, ou sentenciará, melhor dizendo, né, aqueles que estiverem à sua esquerda, a condenação eterna. Porque esses que hoje se dizem cristãos, eles têm dormido e não têm feito a obra que o Salvador nos advertiu a fazer. Porque quando nós fazemos a um destes pequeninos, como está escrito lá, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava frio, me agasalhaste, estava nu, me vestiste, estava preso, enfermo, foste ver, era forasteiro, me hospedou. Tipo assim, né? Me deste abrigo, me hospedou, não lembro agora. Então, a esses que praticou essas caridade, disse a ele, porque quando te vimos assim, nessa situação, e ele disse, olha, a cada vez que vocês fizeste a um destes pequeninos, as pessoas, elas querem fazer para Deus, né? Assim, no sistema religioso, eles chamam Deus, né? As pessoas querem fazer para Yahu, as pessoas querem fazer para Yahushua, porém, elas se esqueceram que fazem a ele quando fazem a um semelhante. E por nós fazermos ao nosso semelhante, nós seremos convidados a possuir o reino que nos foi preparado. Se tem uma maneira de eu demonstrar aquilo que eu faço pelo meu Salvador, é quando eu faço a um dos meus semelhantes, ao meu próximo. Isso os pastores não pregam, porque eles preferiram fazer com que as fiéis terceirizassem o dinheiro do dízimo, depositando ali no gasofilácio, no cesto, na mão do pastor diretamente, que também não é pastor, infelizmente, né? E eles pagarão um preço muito caro. Aqueles que sabem e fazem uso dessa situação para tirar proveito, eles pagarão um alto preço. Mas o que eu quero dizer é que o nosso Salvador Yahushua, ele disse que quando nós fazemos a um destes pequeninos, a ele mesmo nós fazemos. Então para pensar na profundidade que essa palavra traz. E que o sistema religioso, ele nunca vai dizer isso. Então as pessoas depositam seus dízimos, que na verdade também não é dinheiro, mas foi denominado assim como dinheiro, e as pessoas levam seus dízimos
seus dinheiro, entregam na mão dos lobos, eles fazem desse dinheiro da maneira como eles querem administrar, e aí as pessoas acham que elas já fizeram a sua parte para com o Criador, porque entregaram ali acreditando que aquilo que ela fez é o correto, porque o sistema se engana e ensina, né? E as pessoas não se atentam que elas estão terceirizando algo que elas deveriam fazer diretamente. Mas aqueles que forem colocados à esquerda serão exatamente esse grupo de pessoas que terceirizaram a obra que lhes cabia fazer. Porque aquilo que eu posso fazer, eu não posso pedir para que outro faça. O que o Salvador podia fazer, ele fez, não teve substituto. E nem mesmo teria entre os anjos. Então, irmãos, devemos observar a palavra com atenção e não ler exatamente aquele trecho que é abordado nas denominações religiosas, mas o capítulo todo e entender o contexto. Porque a maior sacada que eles fizeram foi que o livro, Bíblia, durante 21 anos na minha mente, ele era um livro religioso. Mas, na verdade, ele é um livro nacional, é um livro que contém muitas histórias. E tá cheio de canais aí hoje no YouTube que contribuem para o crescimento espiritual das pessoas e para o despertamento para os últimos dias. Porque lá em João, ele diz assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, né? E as ovelhas ouvem a minha voz e as conhecem, né? E hoje, o bom pastor, ele tem bradado do lado de fora do aprisco. E aqueles que ouvem a sua voz reconhecem. E por isso nós hoje vemos um número crescente de pessoas abandonando as religiões e seguindo suas vidas ao lado de Yahushua, o verdadeiro Salvador. Porque, irmãos, esse é o meu primeiro canal. Eu gostaria de dar o título desse canal de Apócrifo. Aqui também contém a verdade. Verdades essa que não é falada no sistema religioso. Mas a verdade também está aqui na Bíblia. Essa, por sinal, eu adquiri com Eliarro Pinho, tá? É um rapaz que produziu essa Bíblia, estudou, produziu, fez algumas correções que eu achei maravilhosa, porém tem lá as partes que eu discordo, por manter o nome Yahushua e por colocar o nome do Yahoo em tetagrama. E deve ter umas outras coisas, mas é o principal aqui. O principal aqui também não está da maneira que deveria estar. Em vez de estar YHU, está YHWH, que é o tetagrama. E o tetagrama não diz respeito ao Criador, mas diz respeito a Yaldabaoth. Que, assim, esse vídeo já está ficando extenso. Eu não imaginei que eu fosse ter assunto para sustentar esse vídeo por esse período de tempo, 23 minutos até agora. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para que vocês possam buscar. O conhecimento está na mão de vocês, né? O conhecimento está na mão de vocês. E o que tem acontecido nos dias de hoje foi uma profecia dada a Daniel. Quando ele escreveu o livro e ele queria lhe manifestar o conhecimento desse livro para as pessoas da época, o anjo disse a ele, sela o livro, porque isso é para quando se cumprir, para quando a ciência se multiplicar. Ciência essa que hoje está quase que acessível a toda a humanidade. Ciência essa que hoje é chamada de internet, que hoje eu falo daqui, e você pode me ouvir onde você estiver, se você tiver acesso a ela. Então, eu desde já falo para vocês mais uma opinião, não é opinião, e também é mais uma advertência em que o nosso Salvador nos deixou.
Acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque uma das suas maiores preocupações seria isso. Paulo também falou que já existiam anticristos, né? E falsos líderes, falsos pastores. E lá em Mateus 23, eu tenho muitas coisas para falar, mas não dá para abordar aqui agora, até porque eu não pretendia fazer um vídeo tão extenso. Mas todas essas coisas conduzem a um despertamento, porque existe pessoas intencionadas a tirar proveito da nossa falta de conhecimento. Por isso está escrito, meu povo é destruído porque ele falta conhecimento. Então, irmãos, esse é meu primeiro vídeo, desculpe, estou nervoso, mas eu gostaria de intitular esse vídeo como apócrifo, a verdade também se encontra aqui. E no próximo vídeo que eu voltar a fazer, nós entraremos um pouco a respeito do que aconteceu com Adão e Eva após a expulsão do jardim. Tá? Eu deixo a paz de Yahushua a todos. Peço àqueles que me apoiarão que orem por minha esposa, pois ela ainda se encontra no sistema nervoso, religioso ou relinganoso, ou sistema nervoso. Porque hoje as pessoas, os cristãos falam assim que o nome não faz diferença. Mas quando nós mencionamos o nome de Yahushua, eles ficam para morrer. E não somente para morrer, mas também para nos matar. Então eu peço que aqueles que me apoiarem nesse propósito, orem por mim. E aqueles que me criticarem, podem criticar, mas também pesquisem por vocês mesmos. E vejam com seus próprios olhos, assim como eu fiz quando me disseram. E aproveitando, já que eu iniciei esse canal, gostaria de informar que desde quando nascemos, nós fomos enganados porque vivemos uma Matrix. Matrix é essa que nos levará ao ismo se não acordarmos a tempo e ouvirmos a voz do pastor e sairmos dela, porque assim está escrito, sai dela, povo meu. Desde já agradeço a todos, que Yahushua lhes dê a paz e que o conhecimento chegue a enraizar-se nos corações e nas mentes. E por aqui a terra segue plana, estacionária, e o céu é o nosso limite, fazendo menção aí ao Deco e a Kelly Bernardes, que diz assim, e a eles eu deixo o meu joia. Estão de parabéns. Não somente ele, como tem outros canais aí do Rubens Sodré, do Verdade Revelada, do Emia Gomes, o Edson Silva História, que é o canal em que eu mais assisto e do qual eu faço parte no grupo do Zap, e Prisma Connect TV. Além de Tiago Limas e outras pessoas maravilhosas como Afonso, Ciência de Verdade, os canais que eu recomendo àqueles que estão em busca da verdadeira libertação. Assistam esses canais e sejam livres desse sistema que só querem nos oprimir e nos manter escravos. Porque Yahushua deu a sua vida no madeiro por nós. Que façamos nós também por aqueles a quem está ao nosso redor. Porque está lá em João, né? Mas isso aí é um assunto para outro dia. No próximo vídeo falaremos a respeito do que aconteceu com Adão e Eva após a sua expulsão do paraíso. Um beijo no coração e que todos tenham uma ótima tarde, em nome de Yahushua. Assim seja.